Sejam muito bem-vindos ao Relacionar Talks. Esse é um espaço onde a gente vai conversar sobre relacionamento de forma real, sem romantização, sem fórmula mágica, sem aquelas frases prontas que parecem bonitas, mas que não ajudam ninguém na prática. Aqui a gente vai falar sobre conexão, desgaste emocional, comunicação e tudo aquilo que acontece dentro de uma relação, mas que muitas vezes ninguém consegue explicar direito. E no episódio de hoje, nosso episódio de estreia, eu quero conversar com vocês sobre os 3 maiores erros que eu vejo destruindo os relacionamentos aos poucos. Mas antes de eu falar desses erros, eu quero te fazer uma pergunta e eu quero que você reflita. Quando foi a última vez que você investiu intencionalmente no seu relacionamento? E eu aqui não estou falando de uma viagem, de um presente, de um jantar especial. Eu estou falando de desenvolvimento, de sentar e olhar para a relação de forma madura. Olhar com maturidade, porque a maioria das pessoas faz manutenção no carro, faz manutenção na casa, na carreira, na saúde, mas espera ali que o relacionamento funcione sozinho. E depois se surpreende, né, quando a conexão desaparece. E a verdade é que a maioria dos relacionamentos, eles não terminam por falta de amor, eles terminam por falta de cuidado. Eu falo isso aqui constantemente para vocês. Termina porque as pessoas acreditam que a relação vai se sustentar apenas porque existe um sentimento. E não funciona assim. Isso é romantização. Porque relacionamento ele não é um acontecimento, aquela coisa inédita, é uma construção. E toda construção que deixa de ser cuidada começa a apresentar problemas, começa a apresentar rachaduras. Primeiro pequenas e depois maiores, se não vistas com cuidado. Até que um dia o casal vai olhar um para o outro, né, e vai pensar assim, o que aconteceu com a gente? E quase nunca vai existir uma resposta única. Por quê? Porque normalmente não foi um grande erro. Foi uma sequência de pequenas negligências emocionais. Por isso que hoje eu quero te mostrar 3 erros que parecem inofensivos quando começam, mas que ao longo do tempo eles cobram um preço muito alto. Por quê? Porque perceber esses erros hoje pode evitar dores muito maiores amanhã, então eu quero te deixar já em alerta. O primeiro erro é você esperar ali o problema ficar grande demais para conversar. Muitas pessoas acreditam que evitar um assunto protege a relação, mas na prática acontece exatamente o contrário. Então, raramente o silêncio vai resolver. O silêncio, normalmente, ele vai acumular os problemas. Por exemplo, vai incomodando, mas ninguém fala. Vai frustrando, ninguém fala. Vai machucando, mas ninguém fala. Então perceba que aquilo que não é resolvido emocionalmente, ele não vai desaparecer. Isso é ilusão. Ele vai ficar acumulado debaixo do tapete. Aquilo que não é resolvido se acumula. E quando se acumula, começa a contaminar a relação inteira. Porque a discussão nunca é apenas ali sobre uma toalha esquecida, sobre uma resposta atravessada, sobre, por exemplo, um compromisso que não foi cumprido. A discussão normalmente é sobre tudo aquilo que veio antes, sobre todas as vezes em que a pessoa se sentiu ignorada, não ouvida, não priorizada. E sabe o que é mais perigoso disso tudo? É que muitos casais acreditam que estão em paz apenas porque não brigam. Olha a ideia. Mas ausência de conflito não significa presença de conexão. Tem casal que não briga mesmo, mas também não conversa, não troca, não compartilha, não acessa o mundo emocional do parceiro. E aos poucos o relacionamento ele vai se tornando apenas uma convivência, uma gestão ali de tarefas, sabe? Uma administração de uma rotina, mas não uma relação como ela deve ser, uma relação viva, uma relação de presença. Relacionamento eles não costumam então acabar por uma conversa difícil. Eles costumam acabar pela falta dela, tá? E quando o casal para de conversar de verdade, aqui entra o segundo erro que eu quero trazer para vocês, que é o quê? Que existe um momento até muito perigoso dentro de alguns relacionamentos, que é quando a curiosidade acaba, quando você para de tentar compreender o seu parceiro, quando a pessoa acredita que já conhece completamente quem está ao lado dela. E a partir daí ela deixa de buscar uma compreensão. Ela começa a trabalhar apenas com suposições. Por exemplo, eu já sei o que ele vai dizer, eu já sei como ele vai reagir, eu já sei como essa conversa vai terminar. Sabe a famosa leitura mental? E quando isso acontece, o casal ele para de verdade de se ouvir, porque ninguém escuta
aquilo que acredita já conhecer. E o problema é que as pessoas mudam, as fases mudam, as dores vão mudando, as necessidades de cada um vai mudando, a sua não muda, a do seu parceiro também. E relacionamentos saudáveis exigem atualização constante. Muitos casais estão tentando se relacionar com uma versão do parceiro que já não existe mais. E isso já vai criando uma distância enorme, porque a compreensão ela é uma das maiores formas de amor dentro de uma relação. Quando ela desaparece, vão entrar os julgamentos, vão entrar as interpretações, as conclusões ali precipitadas, e o casal passa a reagir um ao outro ao invés de se compreender. E qual que é o resultado disso? Ninguém se sente visto, ninguém se sente acolhido, ninguém se sente seguro dentro do próprio ambiente relacional. E sem segurança emocional, a conexão ela vai começar a enfraquecer. E quando essa conexão começa a enfraquecer, aparece o terceiro erro, que é acreditar que a conexão se mantém sozinha. Viu como estão todos interligados? E esse terceiro erro talvez seja um dos mais comuns e até um dos mais perigosos. Acreditar que porque existe amor, a conexão vai permanecer. Nossa, isso aqui para mim é uma ilusão das grandes, tá? Porque amor não substitui construção. O amor não substitui uma presença, não substitui uma intenção. Existem casais que ainda se amam profundamente, a gente vê muito isso na nossa metodologia, mas estão emocionalmente distantes. Por quê? Porque deixaram de alimentar a relação, deixaram de cultivar a admiração, deixaram de criar momentos de troca, deixaram de se escolher diariamente. Então foram deixando as coisas para depois. E relacionamento não sobrevive apenas daquilo que sentiram lá no passado, lá no início, né? Eles precisam ser nutridos no presente. Então a verdade é que conexão ela é uma consequência do que você faz. Ela não aparece ali por acaso, ela é construída. E toda vez que o casal deixa ali de investir emocionalmente na relação, uma conta começa a ser gerada. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas em algum momento essa conta vai chegar. Então, quando ela chega, muitas pessoas chamam de crise, né? Quando, na verdade, aquilo era apenas o resultado de anos de desconexão que foi acumulada. Por isso que eu gosto de dizer uma frase que eu considero muito importante. Relacionamentos não acabam por falta de amor, elas acabam por excesso de negligência emocional, tá? Lembrem disso. E talvez ouvindo hoje esse episódio, você tenha até se identificado com algumas dessas situações. Talvez você tenha percebido conversas que estão sendo adiadas. Talvez você tenha percebido uma distância emocional crescendo aos poucos. Talvez você tenha percebido que vocês estão vivendo mais como parceiro de rotina do que como um casal conectado. E se você percebeu isso, eu quero te dizer uma coisa importante. Perceber o problema não significa que ele acabou, mas ignorar o problema não vai fazer ele desaparecer. Relacionamentos saudáveis, eles não são construídos por pessoas perfeitas. Eles são construídos por pessoas que decidem cuidar da relação antes que o desgaste torne maior do que a conexão. Então foi justamente observando isso ao longo dos anos que nós desenvolvemos um processo de acompanhamento para esses casais. Porque muitas vezes os casais ainda têm amor, ainda têm bases fortes, mas foram perdendo direção, perderam ferramentas, ou às vezes nem acessaram ferramentas, e aí foi perdendo essa capacidade de construir a conexão sozinhos. Então, por isso que eu vou deixar aqui na descrição um formulário para vocês de aplicação. Nós analisamos pessoalmente cada aplicação para entender o momento do relacionamento, identificar se esse processo realmente faz sentido para vocês. Então, assim, se você sente que o seu relacionamento está pedindo atenção, não espere a situação piorar para agir. Relacionamentos fortes não são aqueles que nunca enfrentam dificuldades. São aqueles que decidem cuidar da relação enquanto ainda existe algo muito valioso para preservar. Então, se esse episódio de hoje, né, que foi mais curtinho, mas só para você saber, se inscreve no canal. Toda semana a gente vai ter um novo episódio aqui do Relacionar Talks, tá? E eu quero saber de você aqui, antes da gente finalizar. Qual desses 3 erros você mais percebe no relacionamento de hoje? Me conta aqui no comentário, eu vou adorar ler o que vocês têm para me dizer. E lembrem, tá? Aqui nesse canal eu quero trazer para vocês o caminho, né? Mostrar para vocês que existe um problema e que vocês podem solucionar. Eu acho que a pior coisa que existe é você ficar perdido na tua relação.
você não enxergar os problemas da sua relação, você fechar os olhos para a sua relação. Não faça isso, tá? O primeiro passo que a gente fala para um relacionamento ser funcional, né, saudável e funcional, é você identificar, diagnosticar onde é que está o problema da sua relação. Depois que você diagnosticou, também não adianta você parar ali. Olhar para o que você tem e não fazer nada também não resolve absolutamente caminho nenhum. Você percebeu que você tem um problema, agora é hora de você entender como fazer diferente. Se eu tenho um problema de comunicação, eu não posso manter minha comunicação como tá. Não é simplesmente eu conversar mais. É você saber até como conversar. Né? Então, aqui no Relacionar Talks, a gente vai mostrar para vocês que existe um caminho. Mas você tem que fazer essas ações para que esse caminho venha a se tornar um caminho assertivo para vocês. Tá? Nesse canal, a gente mostra o caminho e como vocês podem estar agindo através dele. E aí entra a responsabilidade de vocês, de pegar, entender que tem um problema, assumir aquele problema e falar, não, vou resolver, vou fazer dar certo. E aí você pega e muda o que realmente está ali desgastando a relação. Eu acho que nós, hoje em dia, nós valorizamos muitas coisas externas ao relacionamento, e é por isso que ele vai até se desgastando. Então, ao invés de eu cuidar da minha relação, eu prefiro investir em outras coisas. Eu vou investir meu tempo administrando só um lar, eu vou cuidando só da minha carreira, sabe, eu vou esquecendo da relação. E é óbvio que tudo que a gente não dá atenção vai ficando ali, enfraquecido, desgastado. Então, pensem nisso, tá? O Relacionar Talks, ele veio com esse intuito de dar direção para vocês, de tirar aquelas ilusões que muitas vezes as pessoas têm, tá? A primeira coisa que tem que tirar é a ilusão de que um relacionamento dá certo só por intuição, só por você querer que dê certo, tá? E, infelizmente, não. Isso é romantizar. Um relacionamento, ele vai muito além de um sentimento, ele vai por uma construção, vai por um caminho. A gente atende casais há muitos anos, então a gente sabe que tem um caminho. E não é simplesmente seguir o sentimento apenas, tá? A gente não leva só o sentimento para construir uma relação. Tem outras bases mais que aqui, tá? No Relacionar Talks vocês vão entender como que a gente trabalha também, como que vocês podem estar agindo a partir de agora. Então, cuidem da relação de vocês, acompanhem o nosso canal aqui, o Relacionar Talks. Então, toda quarta-feira vai ter, sim, um episódio. Nós vamos falar aqui de relacionamento de uma forma madura, de uma forma responsável, de uma forma funcional. Mas pensem nisso, tá? A relação que é funcional é aquela onde as pessoas sabem o que estão fazendo, sabem o problema que existe e vão atrás de solucionar, tá? Não ficam esperando as coisas acontecerem do nada, porque isso não vai funcionar. Tá? Então, comentem aqui quais são os erros que vocês identificaram na relação de vocês, se é um, se é dois, se é os três, tá? E vamos, a partir de agora, construir com base no conhecimento. Agora vocês já sabem que pode existir um erro e agora é consertar esse erro, que é bem possível. Tá? Então eu vejo vocês no próximo episódio do Relacionar Talks. Até lá!